Olá, meus amigos e irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para a nossa semana de oração. Mês de setembro, mês de estarmos orando pela nossa pátria, né? Comemorarmos a independência do nosso país que tem passado por grandes tribulações, e eu espero contribuir um pouco para nós fazermos uma pequena reflexão a respeito do tema. E para isso eu escolhi o livro de Daniel. Daniel, no capítulo 1, diz o seguinte a partir do versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ora, o eunuco, eu vou parar por aqui, o eunuco diz o seguinte: olha, se você não quer comer das finas iguarias do rei, certamente você vai ficar em pior situação do que os outros que vão comer das finas iguarias do rei. Mas Daniel falou o seguinte: faz um teste comigo e com meus amigos. Durante 10 dias, deixe que a gente coma apenas legumes e água. E aí você vai lá e avalia se nós estamos bem ou não. Acontece que o eunuco, ele realmente fez aquilo durante 10 dias. Depois desses 10 dias, Daniel e os demais estavam melhores, muito mais nutridos, né, do que os demais jovens que ali estavam com ele. Lembrando que o povo de Deus nesse momento estava escravo na Babilônia. Então eles estavam em outro país, né, estavam ali escravos, numa situação de escravos, onde os jovens eles eram selecionados para aprender a cultura daquele país para servir ao rei. Essa era a situação de Daniel e dos seus amigos. Ora, aí esses 4 jovens, lá no versículo 17 do capítulo 1, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Olha que interessante, eles estavam escravos em outro país, e nesse processo de estar ali nesse outro país, o rei da Babilônia, ele convocou esses jovens e verificou que eles eram os mais inteligentes, 10 vezes mais do que os sábios daquela nação. Significa que todos eles aprenderam a cultura babilônica, todos eles aprenderam todas as leis, todos eles aprenderam tudo aquilo que era daquela cultura, daquele processo que tinha na Babilônia, no país no qual eles eram escravos. Mas eles não faziam parte daquele país. Eles sabiam que o lar deles, o local deles era outra nação. Mas isso não impediu que eles aprendessem tudo. Eles tiveram contato e foram considerados 10 vezes do que os maiores doutores daquela comunidade, daquele país. Isso serve para mostrar para nós que nós também não estamos aqui no nosso país. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós fazemos parte de outra nação, mas isso não nos impede de nós aprendermos tudo o que nos é colocado, de nós sermos experts em todas as nossas áreas de domínio, nas nossas habilidades, naquilo que Deus colocou para cada um de nós. Para quê? Para que nós pudéssemos dar o bom exemplo. Porém,
nós devemos fazer tal como Daniel fez. Não se contaminou com as iguarias daquela localidade. Então, meus queridos, é possível sim nós estarmos aqui neste país. Obviamente que eu estou falando, nós somos brasileiros, né? Mas nós estamos aqui neste país, mas nós não somos daqui. Nós somos da terra prometida, nós somos da Nova Jerusalém. Mas enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui, nós temos propósitos a cumprir. E esses propósitos fazem com que nós sejamos os melhores aonde quer que nós estejamos. Que nós estejamos orando pelo nosso país, que nós estejamos preocupados com a situação do nosso país, mas que nós jamais coloquemos a nossa fé e a nossa confiança em alguma ideologia ou em alguma pessoa que porventura seja colocada como a salvação desse país. A salvação desse país, ela existe sim, e nós temos que testemunhar disso. A salvação desse país se chama Jesus Cristo. Daniel vivenciou muito isso. Ele esteve envolvido ali na corte, ele servia perante o rei, mas ele sabia que ele não fazia parte daquele processo. Se a gente continuar lendo sobre Daniel, a gente vai ver mais coisas a respeito disso. Não quero entrar aqui porque o tempo não nos permite. Mas ele se manteve puro, ele se manteve intacto diante de todas aquelas situações. É isso que eu quero conclamar a você e a mim para que nós possamos fazer. Principalmente nessa semana, estejamos orando pelo nosso país, pelo Brasil, sabedores que nós não somos daqui, nós somos de uma pátria celestial, mas Deus nos permitiu estar presente, e enquanto presentes, nós queremos fazer o nosso melhor, nós queremos servir bem a Deus no lugar onde nós estamos, não nos contaminando, assim como Daniel. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.